Bom, estamos em outubro, as eleições do ano que vem estão chegando, né? A campanha já começa já no começo do ano que vem. Não sabemos até onde vai essa CPMI que tem prazo para acabar. Então, a ideia é que ela se encerre ainda neste ano para não avançar no outro assunto que é eleições, porque qualquer um dos lados que for prejudicado dentro da CPMI com esse assunto, né, de CPMI, vai ser prejudicado também na campanha eleitoral. Então, a intenção é acabar agora. Quem começou muito forte dentro da CPMI foi a oposição ao governo, que chegou ali com um time de artilharia. O governo perdeu alguns nomes fortes, como o próprio Renan Calheiros, que estava à frente, né, deixou a CPMI, mas você trouxe hoje que o governo agora está forte, está em maioria na CPMI, é isso? O governo tem conseguido barrar ali algumas coisas que não interessam a ele na CPMI, depois de que houve mudança de alguns nomes, né? Teve algumas mexidas ali na composição do colegiado, e hoje em dia o governo tem uma maioria assim tênue nela para poder barrar coisas que não são interessantes para si, entende? Mas assim, tudo só um jogo em aberto, né? Agora, neste momento, começam, como eu te disse, começaram a chegar os documentos, começaram a chegar as quebras de sigilo, e aí uma coisa vai puxando a outra, porque você, de repente, tem uma quebra de sigilo, aparece uma pessoa nova que ninguém sabia. Por exemplo, esses dias apareceu a gente até noticiou lá na coluna, apareceu uma consultoria do Camizotti pro Sarney Filho, ex-ministro do Meio Ambiente, que recebeu 7,5 milhões do Camizotti para fazer um serviço de consultoria lá. Ele não soube explicar muito bem o que era essa consultoria, mas ele garante que não tem nada a ver com a atividade do Camizotti envolvendo o INSS. Interessante, né? Pagar por uma consultoria de 7,5 milhões e não saber do que se trata, não é no mínimo estranho? Pois é, assim, a gente teve uma resposta bastante genérica dele quando a gente procurou o ex-ministro para que ele pudesse dizer sobre o que era essa consultoria. Enfim, assim como esse caso, né, vão aparecer nas próximas semanas, nos próximos meses, outras coisas que podem, enfim, aí você, a partir de uma informação, você vai puxando a outra e tal, e a gente nunca sabe onde vai chegar, né? É aquele velho clichê da cobertura de política, que a gente sempre repete, que a CPI você sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Bom, temos essa investigação por parte da CPMI, investigação da Polícia Federal continua com outros braços aí da Operação Sem Desconto e também no Supremo Tribunal Federal com relatoria do ministro André Mendonça. Inclusive, Chaldas, eu queria tocar num tema que é o seguinte: tanto o ministro André Mendonça quanto o ministro Fux vêm concedendo habeas corpus para que as pessoas que são convidadas e convocadas não falem na sessão da CPMI. O Congresso, mais uma vez, muito irritado com esse dedo, essa influência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional. Lembrando que a CPMI ela tem poder de investigação, ela tem poder de polícia e acaba sendo um pouco prejudicada por conta dessas decisões dos ministros, né? Isso não tá sendo muito bem aceito pelo Congresso, não, né? Não, isso gera uma revolta muito grande, especialmente na oposição, né? Ou apenas na oposição, digamos. O que acontece, Neila? Esse tipo de decisão, ele já segue o entendimento consolidado de muitos anos do Supremo, que garante aos investigados na CPMI o direito de ficar em silêncio. Enfim, porque a pessoa não tem obrigação de produzir prova contra si mesmo, né? Recentemente, por exemplo, o Flávio Dino deu uma decisão desse tipo para liberar o presidente do Sindinap, o Milton Cavallo, de falar no depoimento dele. E aí ele ficou a maior parte do depoimento calado, apenas falando, não, eu prefiro não comentar, não vou me pronunciar, vou manter o silêncio. Apenas dizendo coisas desse tipo. Assim, o ponto é que não dá muito para culpar os ministros, né? Porque afinal de contas essa regra meio que ela já existe há muito tempo, entendeu? Segue uma jurisprudência muito consolidada lá. A jurisprudência está correta? Eu acho que não, né? Mas aí a opinião apenas minha. Assim. É a opinião de todos, mas isso de fato está previsto na lei, isso está previsto pela justiça, né? Ninguém tem que fazer provas contra si mesmo, mas fica difícil quando um poder acaba influenciando no outro poder. Em resumo, temos 3 frentes de investigação aí no caso da farra do INSS, CPMI, Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal. A gente consegue fazer um resumo, Chalder, de como é que está tudo isso até agora?
Estamos no âmbito da investigação, não se sabe nada muito concreto até agora, alguns bens travados, alguns bilhões bloqueados, mas não passa disso, né? Na verdade, assim, eu diria que desde que o Luiz Vassalo, nosso colega aqui do Metrópolis, começou as apurações até hoje, eu diria, Neila, que já se sabe bastante bem como funcionava o esquema, quem são os beneficiários, o caminho do dinheiro. Isso tudo já é bastante conhecido. Inclusive, com os últimos documentos que chegaram lá para a CPMI, ficou bastante claro assim, que de fato essas pessoas se beneficiaram, né? Compraram coisas, compraram imóveis. O servidor do INSS, lá, o Virgílio Filho, perdão, o servidor da AGU, ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Filho, e a família dele, chegaram a reservar um apartamento de 28 milhões de reais lá em Camboriú, né, por exemplo. Então, eu diria que se sabe bastante bem como o dinheiro foi tirado dos aposentados, para quem ele foi enviado e até o que foi feito com o dinheiro já. O que não se tem, por enquanto, Neila, é a perspectiva de que essas pessoas vão realmente perder esses bens em favor dos aposentados, porque o correto seria isso, né? O que se espera ao final é que essas pessoas sejam punidas assim com muito rigor e que os bens que eles amealharam de forma criminosa sejam depois confiscados mesmo, perdidos, né? Para repor, inclusive, os cofres públicos que estão aí pagando já, estão devolvendo não, estão pagando os aposentados pelo dinheiro que eles perderam. Então, assim, eu diria que o caso está avançando bastante bem. Uma lacuna importante que existe até agora é o fato de que os políticos envolvidos, eventualmente, não apareceram o suficiente ainda. A gente não tem, por exemplo, nenhuma investigação responsabilizando pessoas com mandato eletivo. Só agora começam-se a ver quais são os políticos que têm envolvimento com essas entidades, né? E inclusive muito pelo trabalho aqui do Metrópolis. Então, assim, por exemplo, já se sabe da proximidade bastante grande do senador Everton Rocha com os investigados, né? Inclusive voando em jatinhos, né? Se reunindo. Outro dia, por exemplo, apareceu o senador Isalci Lucas, que inclusive é da CPMI, da oposição, dando carona para o almoço para o presidente da Conafer, lá, aquela entidade meio ligada ao agro. Então, assim, começam a aparecer coisas, mas de fato a gente não tem ainda a responsabilização e o esclarecimento no tocante aos políticos envolvidos nesse escândalo. Até porque ninguém faz um escândalo bilionário como esse, dos desvios dos aposentados, sem o apoio, sem a guarida do mundo político, né? Exatamente, sem o apoio do mundo político e sem o apoio lá de dentro do próprio INSS, né? Não é à toa que foram afastados o presidente do INSS, o ministro também foi afastado, apesar de ter sido substituído por um aliado, mas acabou sendo afastado. E como você bem disse, não dá para conseguir fazer uma fraude desse tamanho sem o apoio político. André Chaldes, obrigada pela análise.